hoje essa mensagem Deus vai falar conosco. Olha o título: Por que Deus fica em silêncio na minha dor? Talvez você tenha questionado a Deus: Deus, eu estou com tanta tribulação, com tanta luta, e o Senhor não me responde, o Senhor não dá um direcionamento para mim. Então, você vai entender hoje o recado de Deus. Em Gênesis capítulo 43, verso 26 a 28, está escrito: E disseram: José ainda vive e é governador, e toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhe deu crédito. Porém, havendo ele contado todas as palavras que José lhe falara, vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o seu espírito. Repita comigo: reviveu o seu espírito. Hoje o Senhor tem uma palavra para mim e para você. Deus vai reviver o teu espírito nesta noite, porque muitos estão com o espírito como tivesse morto, por conta de tanta luta, tanta tribulação, só notícias desagradáveis. Mas Deus vai reviver o teu espírito, porque eu creio que as promessas que Deus tem para você, Deus vai cumprir, porque Deus é o mais interessado em cumprir as suas promessas, porque Deus, Ele é Pai e Ele ama os seus filhos, amém? Então preste atenção, porque hoje Deus tem um recado para você. A Bíblia menciona de um homem, um patriarca chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, teve 2 esposas amadas, Raquel e Lia. A Raquel era a titular, a amada. A Lia eram irmãs. Mas a Bíblia fala que Jacó amava muito mais a Raquel, e ela teve um filho chamado José e Benjamim. Mas José era o filho querido do papai Jacó. Mas a Bíblia relata que houve a inveja dos irmãos de José, que lançaram no poço, aí foi vendido para as tribos nômades ismaelitas, que levaram José lá até o Egito. No Egito ele começou a trabalhar na casa de Potifar, e na casa de Potifar ele prosperou, e a esposa dele, uma pombagira, bateu o olho e queria de todo jeito seduzir a José, e José fugiu. E a esposa de Potifar disse: esse moço a quem você colocou aqui para estar cuidando da nossa casa tentou me seduzir, e José agora está na prisão. E na prisão ele revela os sonhos de 2 oficiais que estavam presos, e o sonho contava que daqui 3 dias um deles seria colocado diante de Faraó para servir o vinho para Faraó, seria reintegrado à sua posição. E Deus cumpriu a profecia. Quando Faraó teve um sonho enigmático, a Bíblia menciona que o copeiro, que tinha esquecido de Jacó, lembrou, porque quando foi chamado todos os sábios da corte para revelar o sonho enigmático de Faraó, ninguém pôde. Aí ele se lembrou: um jovem na prisão revelou o meu sonho, vai revelar o teu sonho, Faraó. E assim José, ele revela o sonho enigmático de Faraó. Ele é colocado numa posição de honra para ser um governador de todo o Egito, e Deus cumpre a sua promessa. Mas amados, 13 anos se passaram e Deus cumpriu a promessa que Deus tinha feito para José. Mas Jacó, o seu pai, a Bíblia fala que ele estava com o seu espírito morto. Ele não tinha mais prazer de viver, porque o filho amado estava morto. Na cabeça dele, porque ele viu as vestes do filho dele, manchado de sangue, e os seus filhos
disseram: olha, pai, teu filho foi estraçalhado pelas bestas feras. E desde aquele momento Jacó, ele entrou numa depressão, numa angústia, num sofrimento, numa tristeza, que o seu espírito, a Bíblia fala, estava morto. Mas a Bíblia menciona, amados, que 13 anos depois se passaram, vem a notícia dos irmãos de José: o teu filho, aquele que tu ama, José, está vivo, pai. Ele é o governador de todo o Egito. E nós viemos aqui com as carruagens, com os presentes de Faraó. E a Bíblia fala que o espírito de Jacó reviveu. Porque aos olhos humanos ele não tinha mais prazer de viver, porque o filho amado estava morto. E naquele momento ele recebe a notícia dos seus filhos. Ele não ia acreditar se ele não visse os presentes reais vindo da parte de Faraó. E a Bíblia fala que o espírito dele reviveu. E o Senhor falou para dizer para a igreja, para todos que estão me acompanhando online: está chegando a hora do cumprimento profético de Deus na sua vida. Aquela promessa há longos anos que Deus fez para você, está chegando a hora que Deus vai cumprir a sua palavra. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, minhas promessas não hão de passar. Deus é Pai e Ele não vê a hora de concretizar a promessa na sua vida. Agora eu quero compartilhar 3 lições importantes que Jacó aprendeu no silêncio de Deus. A primeira lição que ele aprendeu: Jacó compreendeu, depois tudo que ele passou, que os caminhos de Deus são misteriosos. Queridos, os caminhos de Deus são misteriosos. Quando Deus dá uma promessa, não tente entender como Deus vai fazer. A Bíblia fala que Deus é capaz de fazer muito mais do que você pensa e imagina. Os planos de Deus são excelentes. Olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías 55, verso 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos, os planos que Deus tem para você são excelentes, mas os planos de Deus para você são misteriosos. Não tente entender o plano de Deus. Deus é criativo. Queridos, Deus deu uma promessa para aquele jovem de 17 anos chamado José, que ele seria um homem poderoso, seria um governador. Qualquer pai, qualquer mãe, irmãos, ia dizer: escuta, você é louco, você bebeu, onde se viu? Nós vamos se inclinar diante de você, seu pai e a sua mãe vai se inclinar diante de você como uma celebridade, um homem poderoso. Escuta, você está vendo muita televisão, muita Netflix, está vendo muito YouTube. Queridos, quando Deus te der um sonho, guarde o sonho, porque vai haver pessoas que vão duvidar dos sonhos que Deus tem para você, mas guarde o sonho. Enquanto Deus não realizar, não abra a boca, porque nem todos vão acreditar no sonho que Deus tem para você, só aquelas pessoas íntimas, que têm fé. Nem o próprio Jacó, que agora se chamava Israel, acreditou. Falou: filho, você está louco. Queridos, o que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. Saiba que Deus é especialista em pegar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
Deus é especialista em pegar as coisas que não são para confundir as que são. Deus adora pegar improváveis e levantar esses improváveis para ser os formadores de opinião, para estar por cabeça, não por cauda, para que a glória seja de Deus. Então, você que se sente incapaz, inabilitado, Deus capacita os seus escolhidos. As pessoas olham a tua aparência, mas Deus olha a tua motivação. Meu querido, você não foi chamado para ser um crente salvo, sentado e acomodado. Você foi chamado para ser um ganhador de multidões. Jesus está voltando e Deus chama, Deus capacita com dons, com talento e te dá poder, autoridade. A unção é que faz a diferença. Porque não adianta ter muito conhecimento teológico, conhecer grego, hebraico, conhecer o latim, conhecer as línguas. O mais importante é conhecer o Deus vivo, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, ser amigo do Espírito Santo. Ele habita em você, Ele é uma pessoa, Ele é acessível, Ele fala, Ele nos corrige, Ele intercede por nós. Por isso, amados, nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo, e saiba que o Senhor sonhou sonhos, Ele tem sonhos nobres para com você. Deus tem sonhos maravilhosos. Então eu quero dizer para você que os caminhos de Deus são misteriosos. Uma frase interessante: a principal ferramenta que Deus usa para nos amoldar é a dor. Outra frase muito interessante: às vezes Deus não pede nada dos seus filhos, exceto silêncio, fé, paciência e lágrimas. Charles Spurgeon, ele fala isso. Às vezes Deus não pede nada dos seus filhos, exceto silêncio, fé, paciência, perseverança e lágrimas. Então você tem que crer que Deus tem o melhor para você, mas persevere, não abra mão daquilo que Deus tem para você. Eu não estou aguentando. Querido, Deus conhece a tua estrutura, Deus sabe até que ponto, até onde você pode suportar. Deus jamais permitirá uma prova que vai além da tua estrutura. Juntamente com a prova, Deus vai prover o escape para você. Mas Deus está forjando o teu caráter, Deus está te preparando para a promessa. Mas saiba que os planos de Deus são misteriosos. Não tente entender o plano de Deus. Muitas vezes vem a profecia para fortalecer a nossa fé, mas querido, os planos de Deus são misteriosos. Não tente entender, mas ande por fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fato que não se vêem. Não estou vendo, não estou sentindo, mas eu sei quem tenho crido. Eu sei que Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu penso e imagino. Ele prometeu, Ele vai cumprir a promessa. Queridos, a despeito do cenário, a despeito das situações, o quadro adverso, Deus está no controle, Ele comanda o universo, Ele chama as estrelas pelo nome. Que coisa tremenda. Isaías capítulo 40, verso 26, a Bíblia fala que o Senhor chama as estrelas pelo nome. Uma galáxia tem 100 bilhões de estrelas, existe mais de 100 bilhões de galáxias, gente, e Deus conhece o teu nome, teu sobrenome. Deus conhece a tua luta, Deus conhece as tuas necessidades, Deus conhece a tua ansiedade. Antes de você falar, Deus sabe o que você vai falar. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele te ama, que Ele entregou seu Filho amado por você, para que você tenha vida e vida em abundância. Então não duvide daquilo que Deus tem para você, porque quando você olha para os teus problemas, quando você olha para as pessoas, esperando das pessoas o favor, você vai se decepcionar. Mas bendito o varão, a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ele é fiel, Ele é fiel. O seu pai não acreditou mais na promessa do seu filho que Deus tinha com seu filho José, mas José acreditou, mesmo no fundo do poço.
ele tinha mente de nobre, porque ele incorporou a sua chamada: eu vou ser governador. Mesmo no fundo do poço, ele estava lá consciente: Deus está comigo. Não estou entendendo o processo, mas Deus está comigo. De repente ele estava sendo levado lá para o Egito, foi vendido por 20 moedas de prata, mas mesmo nessa caminhada até o Egito, Deus está comigo. Querido, você está num perrengue terrível, Deus está com você. Você não está vendo a presença de Deus porque você está olhando só para as dificuldades, mas perceba que Ele está caminhando do teu lado. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Não te deixarei, não te abandonarei, mas esforça, tenha bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. O Senhor é contigo. Segunda verdade que Jacó aprendeu, que o Senhor ensina, que no silêncio Deus trabalha, preparando para o seu grande projeto, para o seu grande plano. Olha o que diz Isaías 64, verso 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Querido, você está sentado aí no banco, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Sabe aquele problemão que está tirando teu sono? Deus está trabalhando ao teu favor. O Criador do universo está trabalhando ao teu favor. Você que se acha aí um nó cego, um derrotado, um esquecido. Não, você não é esquecido de Deus. Deus te ama. Deus está trabalhando ao teu favor. A Bíblia fala, olha que texto lindo, Jeremias 29, verso 11 até o 13. Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim, para vos dar um futuro que você deseja. Mas o segredo, verso 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu sei que plano que eu tenho para você. Agora, querido, não estrague o plano de Deus, querendo dar um jeitinho para Deus. Confia no Senhor, porque senão, amados, você vai adiar o plano que Deus tem para você. Você vai atrapalhar o plano que Deus tem para você. Querido, pensa bem. Se Jacó, o pai de José, soubesse que José estava vivo e estava lá no Egito, o que ia acontecer? Jacó, ele iria para o Egito trazer o seu filho para casa. O filhinho mimado, agora foi forjado nas adversidades, nas injustiças, foi forjado nas dificuldades. Agora não era aquele José petulante, não era aquele fofoqueiro, não era mais aquele filhinho de papai. 13 anos se passaram, ele entrou na faculdade de Deus e foi talhado, forjado, foi humilhado, ele passou por todas as provas, estava agora preparado para ser governador, um homem humilde. Mas Jacó, para Jacó, o seu pai José estava morto. Querido, enquanto você está quietinho, você está achando que Deus não está fazendo nada, Deus está caprichando na tua promessa. Deus está caprichando. Toda promessa que Deus dá para nós, e toda prova que a gente passa, é uma bênção disfarçada. Porque aquilo que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que o papai tem para você aqui na terra, muito mais lá no céu, queridos. Não duvide do amor de Deus, duvide da tua dúvida, mas Deus te amou de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Deus tem a vida eterna para você, mas tem uma vida plena para você reinar nesta terra, para você ser uma bênção. Eu compartilhei um pouquinho meu testemunho com a Karina Bach, não sei se alguém assistiu o podcast, mas contei um pouquinho, mas não contei os detalhes, senão ia chocar, mas Deus me livrou da morte algumas vezes. E queridos, sendo filho de pastor, o que eu aprontei na adolescência, eu e mais 2 jovenzinhos que se criaram, a gente se criou junto, 2 irmãos, falavam assim: Daniel, hoje você é pastor, eu sou pastor, meu irmão é pastor. E Deus nos tirou daquela gangue da pesada, e hoje todos estão mortos, foram mortos pela polícia, viraram os piores bandidos. E eu falava para o meu pai: prefiro ser bandido do que ser pastor. Olha como era perturbado. Mas o joelho da minha mãe, o joelho do meu pai, valeu. Queridos, eu quero dizer para você, as circunstâncias difíceis vão forjar o caráter daqueles que Deus tem plano. A gente pode tentar fugir de Deus, mas ninguém foge de Deus. E eu quero dizer para você que a Bíblia deixa bem claro, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, porque a nossa tribulação é leve e momentânea, mas vai produzir um peso de glória acima de toda comparação. Verso 18, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem são eternas. Querido, você está olhando hoje o cenário caótico na sua vida, complicado, parece que acabou, teu espírito está morto. E, queridos, o Senhor fala para mim, para você: não fique atentando para isso, não olhe para a desgraça, não olhe para a situação qual você está passando, mas se alegre na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante, e confie que o Senhor tem o melhor para você, que a tribulação que você está passando é leve e é momentânea, mas vai produzir um peso de glória. Aquilo que Deus tem para você é algo estrondoso, algo maravilhoso, que as pessoas vão dizer: uau! Aquele petulante José é governador de todo o Egito, se tornou o 2º homem mais poderoso da terra. José. Queridos, creia nos sonhos de Deus, creia. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, e a nossa fé tem que ter base, a palavra de Deus. Palavra de Deus, Deus falou, está falado, eu creio. Queridos, Deus te escolheu para você ser príncipe e princesa, para você ser embaixador, embaixatriz. E um embaixador e uma embaixatriz tem que representar o reino com dignidade. Como é que você está representando o reino? Ah, Senhor, o negócio está difícil. Queridos, não está difícil não. Deus está do meu lado. E Ele está forjando o meu caráter. Ele está me preparando para algo sobremodo elevado. Deus está me preparando para algo grande. Então você tem que se alegrar na esperança, querido. Seja paciente na tribulação e na oração, perseverante. Senão o teu espírito fica aí amortecido e você não vibra mais. Aí você cai nessa marasmo espiritual, letargia espiritual. Vamos orar, irmão? Ah, não estou afim. Vamos cantar? Não estou afim. Vamos jejuar? Também não estou afim. Marasmo espiritual, vida apática, o diabo bate palminha, é isso aí,
esse está anulado. Querido, você pode estar passando pelo fundo do poço, o Senhor está do meu lado, eu vou ser governador. Na mente de José, ele tinha a mentalidade de governador, ele concebeu, porque ele creu no sonho de Deus. Irmãos, se alegre na esperança, o que Deus tem para você é restauração, restituição para a tua vida. Creia somente. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Querido, a melhor bênção é estar no centro da vontade de Deus. Porque se você está no centro da vontade de Deus, você é uma bênção ambulante. Aonde você adentra, você leva as bênçãos de Deus. Eu já estive diante do presidente da república, entreguei um recado de Deus e falei, eu vim te abençoar, e Deus está dando livramento de morte. No palácio, foi recepcionado. Entrei também, eu certa vez, num gabinete de um senador que estava em depressão. Falei, assim diz o Senhor, em 30 dias Deus te faz ministro da justiça. E 30 dias Deus levantou o homem para ser um ministro da justiça. Queridos, você é uma bênção ambulante. Deus te chamou para abençoar os pequenos e os poderosos. Porque o Espírito de Deus habita em você. Então entenda, você é nobre. O presidente do universo te comissionou. Ide por todo o mundo, pregue o Evangelho, manifeste os sinais, prodígio e maravilha. E não fique espantado, querendo o glamour da multidão. Querido, o que mais importante é você estar no centro da vontade de Deus. Tive a oportunidade, quando houve a Copa do Mundo aqui no Brasil, eu fui convidado para orar pela segurança dos estádios do Brasil na Copa do Mundo. Irmãos, olha que responsabilidade Deus me confiou, mas eu criei. Senhor, um com Deus é a maioria. O que eu ligar aqui na terra é ligado nos céus. E eu disse para aquela pessoa que Deus tocou no coração para essa missão, não vai ter nenhuma ocorrência de atentado terrorista, porque Deus vai abençoar a segurança. Queridos, você é um José. Deus hoje está tirando esse sentimento de inadequação, eu não tenho valor, no passado eu fui traído, eu fui humilhado pelos meus pais, pela minha mãe, pelos meus irmãos, mas Deus te escolheu. E para terminar, amados, o terceiro ponto, José entendeu que o Senhor ficou em silêncio para Jacó não atrapalhar o plano de Deus. Queridos, confie no Senhor. Amados, quando veio a bênção, José viu, Jacó viu as bênçãos, mas ele não creu no relato dos seus filhos, mas ele acreditou quando viu os presentes reais da parte de Faraó. A Bíblia diz, Salmos 46, verso 10, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Queridos, quando Jacó, ele recebe aqueles presentes, e agora ele recebe o convite, vá morar lá no Egito com toda a família, porque José preparou a melhor terra do Egito, e José foi levantado para ser o provedor da família. Olha aí o propósito de Deus. José salvou a família da fome, José salvou o Egito da fome. José é a figura de Jesus, o Salvador. E queridos, José deu o melhor da terra do Egito, e toda a família prosperou, e José cuidou da sua família. E hoje o Senhor está falando que Deus tem o melhor da terra para você, e o Senhor, o teu pastor, e Ele vai cuidar de você, Ele vai suprir as tuas necessidades, e Ele vai te abençoar. E aquelas pessoas que estavam ridicularizando você, zombando do teu sonho, zombando da sua fé, vão ter que dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres.
Abaixa sua cabeça neste momento. Senhor, eu peço a Ti, que nesta noite o Senhor venha sondar os corações neste momento. Corações que estão amortecidos, Senhor. Corações mortos, Pai, que já perderam a esperança que o sonho vai ser realizado. E hoje, Senhor, eles estão aceitando qualquer tranqueira, qualquer lixo do diabo. E eles esquecem que Deus tem um banquete. Deus tem o melhor. Paizinho querido, eu clamo a Ti, Senhor. Deus, abre os olhos dos Teus filhinhos para que eles possam saber que Deus tem para nós o melhor desta terra. E Deus tem o melhor para nós, Senhor. O Senhor traçou um plano maravilhoso, Senhor. E hoje o Senhor quer quebrar esse ciclo, Pai, vicioso, esse ciclo, ó Deus, de maldição, Pai amado. Porque o Senhor nos chama, Senhor, para ser cabeça e não cauda, para estar por cima, não por baixo. O Senhor nos chama para ser ganhadores de multidões, Senhor. O Senhor nos chama para ganhar multidões, Senhor. O Senhor nos chama para ser uma voz de Deus aqui na terra, Senhor. E o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos habilita, Senhor. José salvou o seu povo, sua família. José salvou o Egito, salvou o mundo da fome, porque este homem estava conectado com Deus, andava com Deus, e quando chegou o momento, ele estava habilitado, preparado para ser o instrumento de Deus na terra, e não se corrompeu com o glamour, com o poder, com a autoridade que ele recebeu de Faraó. Pelo contrário, era um homem humilde, talhado, provado pelo fogo, se tornou um instrumento de bênção para o seu povo, liberou perdão para os seus irmãos que planejaram a sua morte, e ele falou, não, eu perdoo, e Deus usou vocês para me chegar onde eu cheguei. Senhor, que o Senhor venha visitar todos os meus queridos que estão me acompanhando online, a todos que estão, Senhor, nesse culto presencial. Senhor, venha trazer paz, esperança, alegria. Venha, Senhor, trazer, Senhor, fé. Hoje as pessoas estão sem fé. Senhor, ministra uma fé do tamanho de um grão de mostarda, no nome de Jesus, amém. Alguém aqui hoje foi tocado por essa palavra, quer entregar o coração para Jesus? Levante a sua mão, porque hoje é noite de salvação. Tem alguém que quer fazer parte da família de Deus? Religião não salva ninguém, nem placa de igreja, mas quem salva é Jesus. Tem alguém? Se tiver pessoas me acompanhando online, eu quero que você faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Nesta noite eu me entrego e me rendo. Amém. É tão simples a oração, mas todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Se a palavra de Deus falou seu coração, você que se sente como o espírito tivesse morto, sabe que você não tem mais expectativa mais, você perdeu a esperança. Se você está passando por esse momento, ou está caminhando para esse processo, vem aqui na frente. Não tenha vergonha, vão chegando, porque nós estamos na presença do Senhor, e na presença do Senhor a gente tem que rasgar o coração. Talvez você está esperando um filho, salvação de um filho. Talvez você está pedindo para Deus, para ser mãe, ser pai. Talvez você está pedindo para Deus uma cura milagrosa. Talvez os teus negócios, você está cansado de ver só bancarrota, só dificuldade, só luta, e você está perdendo a alegria, até a alegria de viver, a vontade de morrer. Venha na frente, porque esse momento o Espírito Santo de Deus está falando. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Ana, chegou o momento que ela falou: Deus, eu não consigo mais orar, só estou gemendo. Estava na casa de Deus e falava: Deus, eu quero um filho, quero um filho. Quero um filho. O sacerdote achava que ela estava embriagada.
porque ela estava jogada no chão, balbuciando, quero um filho. E a Bíblia fala que aquele momento Deus ouviu o clamor de Ana, e ela era estéril, e naquele momento Deus ouviu o clamor daquela mulher. E hoje o Senhor manda dizer, você que está aqui, Deus ouviu o teu clamor. Amém, Edu? Deus ouviu o nosso clamor. Senhor, eu quero abençoar teus filhinhos que estão aqui na frente, Pai, se expondo, Pai, rasgando o seu coração. Senhor, que o Senhor venha derramar o bálsamo no coração dos teus filhinhos, venha derramar torrentes de chuva, ó Deus, venha acabar com esse deserto árido, Pai. Teus filhinhos estão cansados de andar no deserto, e no deserto não tem nada, ó Deus, só notícias desagradáveis. Mas eu declaro hoje, Senhor, que as chuvas de bênção sejam liberadas, que o Senhor dê um fim a esse deserto, Pai, desta alma, Pai, em angústia. Deus, visita o coração dos teus filhinhos agora, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, surpreender os teus filhinhos, Pai, traga uma nova unção, um novo reânimo, Pai, traga alegria do Senhor, Pai. Hoje, nesta noite, o Senhor falou conosco, que assim como o Espírito de Jacó reviveu com a boa notícia, Senhor, que hoje nós possamos, Senhor, nos despertar, Senhor, e sair dessa letargia, desse sono da indiferença, sair, Senhor, desse espírito, Senhor, de desesperança, Senhor, porque o ímpio não tem esperança. O ímpio, ele procura as drogas, a bebida, procura subterfúgio, os paliativos para preencher a sua alma, mas nós temos Jesus, e quem tem Jesus tem tudo. Pai, que nesta noite, Senhor, seja a noite de concretização de promessas, Pai. Senhor, alegra o coração dos teus filhos, Senhor, que eles possam, Senhor, hoje experimentar a tua glória, Senhor, que eles possam experimentar o teu poder nesta noite, Senhor, que eles possam ver as carruagens, Senhor, do Senhor dos exércitos, carruagem com presente, Senhor, e hoje o Senhor diz pelos olhos da fé, olha as carruagens com presentes, o Senhor está enviando para você, e o Senhor te leva a um novo patamar, o Senhor te tira de Canaã, e o Senhor te coloca no melhor da terra do Egito. Essa palavra é profética, meu irmão, minha irmã, se alegre nessa esperança, esta palavra é para mim e para você. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz a esta igreja: olha as carruagens pela fé, olha as carruagens com presentes do Senhor Deus dos exércitos, olha as bênçãos que Deus está te enviando pela fé. Você que está me acompanhando online, Deus está mandando dizer, essa palavra também é para você. Deus está mandando as bênçãos, Deus está dando a ordem que as bênçãos cheguem hoje na tua conta bancária, chegue no teu celeiro, chegue nas tuas mãos, chegue os grandes projetos, grandes negócios, que venham os cardumes de peixe, que você saia desta dívida impagável. Senhor, vai liberando agora, Pai, curas milagrosas, Senhor, vai liberando sonhos, vai liberando aquilo que o diabo roubou, o sonho, Pai, que nós possamos hoje nos alegrar e crer, Senhor. Ó Deus, minta o homem, ó Deus, mas o Senhor, Ele não mente, Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir as suas palavras, suas promessas. Pai, vai alegrando o coração dos teus filhinhos, Pai, vai enchendo esses corações com a alegria que vem do Senhor. A alegria do Senhor nossa força é. Ó Deus, que o Senhor vai desatando tudo que está preso, vai liberando, vai abrindo as portas, vai abrindo os caminhos, Senhor, vai alegrando o coração dos teus filhinhos, Senhor, porque o Senhor está no nosso meio. E hoje essa palavra é profética, é tempo de cumprimento profético. Eu creio até o final do ano nós vamos contabilizar muitas bênçãos, nós vamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim.
aleluia, Senhor. E eu declaro hoje que o Senhor está rompendo toda maldição na nossa vida. Hoje o Senhor está quebrando todo estigma de derrota, de engano, de roubo. E hoje o Senhor, Pai, nos coloca na posição de honra. Ah, Deus, não é pombagira que vai nos tirar do propósito de Deus. Nós seremos fiéis até a morte. Não é o dinheiro que vai nos corromper. O que Deus tem para nós, nós não abrimos mão. Mas o que o diabo está nos oferecendo, nós rejeitamos os presentes do diabo e queremos o presente que vem do Senhor, que é legítimo. Pai, eu quero declarar hoje que está sendo liberado as tuas bênçãos, está sendo liberado curas, está sendo liberado milagres, está sendo liberado salvação, restauração, restituição, está sendo liberado no nome de Jesus. Eu declaro que os teus negócios prosperará, porque o Senhor, Ele faz o negócio falido, faz fluir, Ele faz ter vida. E eu declaro, você que tem o teu pequeno negócio, grande negócio, tua loja, tua empresa, hoje o Senhor está mandando dizer que Ele está abençoando, Ele está abençoando o trabalho das suas mãos. Você verá a recompensa de Deus, você verá que o Senhor é o teu supremo pastor e nada te faltará. Como disse o apóstolo Paulo, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir, já está suprindo as tuas necessidades. Receba a tua vitória, receba a tua libertação, no nome de Jesus. Se você recebeu, louve a Deus, pode aplaudir o Senhor. Senhor, que a graça e o amor de Deus e a eterna consolação do teu Espírito Santo seja com a tua igreja amada, Pai, que recebeu hoje essa palavra, Pai, uma palavra que ressuscita mortos, Pai. É tempo do Senhor reviver o nosso espírito, porque é tempo de colheita, é tempo do sobrenatural de Deus, é tempo que nós vamos dizer: Deus fez muito além do que eu pensava, imaginava. Eu creio, Senhor, quando tudo parece nebuloso, o Senhor nos surpreende. Eu creio, Senhor, que nesses dias nós vamos contar, Senhor, as bênçãos, e muitos não vão acreditar, Senhor, porque o Senhor é um Deus gracioso, que ressuscita mortos hoje, abre os olhos do cego hoje, o Senhor dá voz para o mudo hoje, o Senhor levanta o paralítico hoje. O Senhor é um Deus de milagres, Senhor, e o Senhor continua realizando milagre para aqueles que creem no teu poder, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta noite profética, Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor a ti, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Uma boa noite.